Esse será o terceiro dia consecutivo dessa semana em que eu trago cenas da Globo News nos vídeos aqui do canal. Eu juro que eu tento evitar, mas não tem jeito, porque cada dia aparece uma coisa pior. Dessa vez, os integrantes da emissora militante acabaram entregando um suposto crime de responsabilidade que está sendo praticado agora pelo governo Lula. Eu já vou mostrar para você o que eles disseram e como isso pode configurar crimes que poderiam levar Lula ou um dos seus ministros ao impeachment. Mas antes eu preciso mostrar uma cena de um outro veículo de imprensa que é ainda mais militante e que passou por uma situação que, se eles pudessem naquela hora, teriam simplesmente saído do ar imediatamente. O vídeo de hoje, por sinal, tem como som de fundo uma obra que começou aqui do lado do escritório. Mas vamos lá. Nessa terça-feira, a DCM-TV, o canal no YouTube do Diário do Centro do Mundo, que é um dos veículos de imprensa extremamente militantes de extrema esquerda, convidou um médico neurocirurgião para comentar em um programa ao vivo sobre a cirurgia de Lula e o caso como um todo. O problema é que eles esqueceram de combinar previamente com esse neurocirurgião que ele não poderia levantar um ponto específico do passado do presidente. Toda pessoa que tem uma queda, que mesmo que seja um trauma, né, uma pancada na cabeça, e que ela não seja tão importante assim do ponto de vista de trazer preocupação naquela hora, né? Muitas vezes isso daí pode vir a se agravar mais adiante. Principalmente o quê? Principalmente se essa pessoa ela já tiver um pouco mais de idade, né? Então, no caso do presidente, 79 anos, e tiver outros fatores de risco. Eu particularmente desconheço o histórico de doenças aí do presidente, né? O que a gente sabe é que ele tem um histórico aí, isso pela imprensa, de abuso aí de álcool, né? Então, só isso daí já seria aí, digamos, um outro fator de risco, né? A gente sabe que as pessoas que fazem uso de álcool muitas vezes têm o sangue mais fino, por assim dizer. Pois é, bastou o médico falar sobre abuso de álcool para que a militância ativasse o seu modo combativo. Primeiro, o próprio apresentador do programa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho a cena para você prestar atenção na reação dele. De abuso de álcool, né? Então, só isso daí já... Só que ele ainda precisava esperar o convidado terminar a resposta. Já os militantes no chat ao vivo, não. Eles começaram o mimimi imediatamente. Então, essas hemorragias, elas podem aparecer. Só que, aparece uma hemorragia bem pequena inicialmente, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma. E ao longo dos dias e eventualmente das semanas, isso daí começa a tomar mais volume, tá? Não é que o sangramento ele continua, mas aquilo forma uma espécie de uma cápsula em volta do sangue e você vai tendo um efeito que a gente chama de osmótico, né? Ou seja, aquela parte que está ali que tem o sangramento vai puxando o líquido de fora, né, da região ali onde está o cérebro. Bom, como já era de se esperar, os militantes do Diário do Centro do Mundo jamais tolerariam qualquer fala negativa em relação a Lula. Então o apresentador não poderia dar sequência à entrevista sem antes tentar varrer a sujeira para debaixo do tapete. Doutor, desculpa até, a minha preocupação mais urgente agora para entender esse quadro, ela tem algumas tecnicidades que eu quero que o senhor explique, mas eu não posso deixar a sua fala passar sem algum tipo de correção. Essa informação que o senhor diz receber da imprensa, eu mesmo joguei no Google aqui agora, e qualquer vinculação do presidente Lula ao excesso de álcool, ela se dá na matéria mais recente de 2004 da Folha de São Paulo, de fontes bastante questionáveis. Então, eu acho que não viria ao caso, né, desse enquadramento que é uma popular maneira de descredibilizar o presidente, atribuí-lo ao abuso de álcool em especial, né? Nunca tivemos o registro disso, tivemos no máximo notícias, né, por vezes falaciosas, desse abuso do álcool. Mas, como eu falei no início do vídeo, essas não são as únicas cenas de veículos de imprensa militantes que eu tenho para mostrar no vídeo de hoje. Ao comentar sobre os problemas na comunicação do governo Lula e a intenção do presidente de fazer mudanças nessa área, um dos principais militantes dentro da Globo News, Otávio Guedes, acabou entregando o nome de quem é o verdadeiro responsável pela comunicação nessa gestão. O Paulo Pimenta sempre foi tratado como vilão da comunicação. Hoje eu já tenho uma análise que ele é mais vítima, né? Ele não dominava ali a comunicação toda.
É tudo fatiado ali. Então ele mandava em pouca coisa. A área digital é da Janja, por exemplo, não é do Paulo Pimenta. Ele não se mete nessa... A primeira-dama, isso é importante. Talvez as pessoas não saibam, mas a primeira-dama tem uma influência enorme na comunicação. Inclusive, diante de assessores do presidente que fazem a comunicação. Então a jornalista lá, que é a publicitária, jornalista que se responsável por essa área, responde diretamente à Janja, não responde a ele. Inclusive, não fica fisicamente próximo a ele, fica no palácio. Então, uma área que está toda esquartejada. Pois é, acontece que Janja não ocupa cargo público e nem exerce função pública. Isso já foi usado, inclusive, como desculpa para que a Casa Civil se negasse a conceder acesso a informações relativas aos gastos dela com dinheiro público em viagens. Se ela não ocupa cargo público e não exerce função pública, obviamente ela não poderia coordenar a comunicação do governo federal ou até mesmo da presidência da República. A responsabilidade sobre tal função é da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, que hoje é comandada por Paulo Pimenta. Mas, segundo o jornalista militante, na prática é Janja quem está no comando. Pois bem, essa prática pode configurar um crime de responsabilidade. O advogado especialista em direito constitucional André Marsiglia, que hoje é uma das maiores referências nessa área no país, destacou que isso pode ser enquadrado tanto como um crime de responsabilidade, com base no que é estabelecido na Lei nº 1079 de 1950, que é a lei do impeachment, quanto pode ser interpretado como a prática de nepotismo, prejudicando a administração pública e violando os princípios da moralidade e impessoalidade que são previstos pela Constituição Federal. Diante disso, o procedimento correto seria abrir uma investigação para apurar o responsável por essa situação. Janja, mesmo estando no comando da comunicação, não ocupa oficialmente nenhum cargo público e nem exerce oficialmente nenhuma função pública. Portanto, não pode ser atribuído a ela um crime de responsabilidade. A responsabilização por isso deve ser atribuída a quem permitiu que essa prática acontecesse, seja ele o presidente da República, que nesse caso específico é também o marido dela, ou o ministro-chefe da SECOM, que é Paulo Pimenta. Não é segredo para ninguém que Lula permite que Janja faça o que quiser nesse governo, mas no ponto de vista jurídico é preciso que haja evidências para qualquer coisa. De qualquer forma, em ambos os casos, essa prática é passível de um processo de impeachment contra o responsável por ter permitido que essa situação acontecesse. Isso tudo na teoria, é claro, se a legislação brasileira fosse fielmente cumprida. Agora, na prática, muito provavelmente essa será mais uma situação que passará batida, ou se algum parlamentar de oposição resolver protocolar um pedido de impeachment na Câmara, o senhor Arthur Lira, que ainda é presidente da casa, provavelmente usará esse processo como apenas mais um dentre os tantos enfeites que já existem na sua mesa. Eu gostaria de estar apontando outras possibilidades, mas, sinceramente, acho que é mais do que necessário que sejamos realistas neste momento. Um grande abraço e até a próxima.